TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, ao vivo, na nossa TV Câmara, canal 10. Hoje nós vamos entrevistar o empresário que eu reputo um dos maiores empreendedores do Rio Grande do Norte, Antônio Gentil. E para acompanhar a entrevista e ser uma das entrevistadoras, a minha amiga Janaína Amaral, que é jornalista, atuante, né, aqui no nosso mercado. Bom, Antônio, inicialmente eu queria que você falasse sobre a sua vida de menino do interior, de onde é que você veio, né, para depois a gente entrar na parte empresarial propriamente dita. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui bem acompanhado do Pinheiro, que é um amigo de longa data, de Janaína, que tivemos o prazer da convivência ao longo do tempo. Quanto à nossa origem, eu nasci na cidade de Campo Grande, médio oeste do Rio Grande do Norte, uma cidade muito pequena, muito pobre, e logo aos 8, 9 anos tivemos que sair do nosso chão por absoluta falta de água, uma seca terrível que nós sofremos nessa época, e viemos aportar aqui em Natal para tentar vencer e encontrar caminhos, através inicialmente de uma frase da dona Estela Souza, minha mãe, que meu irmão chegou em casa dizendo que tinha uma boa nova, que tinha chegado alimentos no barracão, e ela convocou todos nós e disse: nessa casa só entra fruto do nosso trabalho. E daí foi determinante a saída de Campo Grande e vir para Natal. E a seca continua, né? Naquele tempo tinha muita seca e hoje a seca continua, né? É verdade. O planejamento de água no Brasil não é bem correta. Eu tenho um grupo de amigos chamados caravaneiros e nós sempre vamos viajar de jipe pelas serras. E certo dia, passando na construção da barragem de Santa Cruz em Apodi, uma semana antes tinha passado um grupo de Israel e dizia que não entendia como o Brasil, com tanta água, não trazia água da Amazônia para o Nordeste. Mas um dia, quem sabe, a gente vai conseguir. Janaína, boa noite. Boa noite. Seu Antônio também, ao chegar aqui em Natal, trabalhou, e conta um pouco dessa história para a gente, que o senhor chegou a trabalhar como SG e se tornou sócio, presidente, dono, né, de uma das maiores boutiques da época. Conta um pouco como foi isso para o telespectador que está em casa. O meu primeiro trabalho em Natal foi por absoluta necessidade, que era a água, né? Nos arredores de Natal não existia abastecimento de água nas casas, e existia chafariz. E eu comecei sendo microempresário do chafariz, com latas e galões, e comecei a vender. E comecei a visitar a Juventude Operária Católica, que era um item da igreja, e tinha uma amiga, e Eustáquio da Camisaria União estava abrindo, e me convidou para trabalhar com ele. E eu fui a Serviços Gerais da Camisaria União, onde passei 24 anos, 5 meses e 14 dias. Entrei lá como ASG, saí como vice-presidente, foi uma escola maravilhosa. E daí, como comprador, visitando as grandes cidades, não é? A primeira Recife, depois São Paulo, participando de feiras, comprando, e terminamos juntos fazendo o Grupo de Lojas União, que foi a minha Universidade do Comércio. As dificuldades daquele tempo, Antônio, eram iguais às de hoje para quem quer começar com o negócio? Eu diria que
toda a vida no Brasil é muito cíclico essa questão de, até alguém já chamou de sístole e diástole na economia. Ela cresce 5 anos, para, diminui, avança, mas nós vivemos num país maravilhoso, fantástico, rico, e precisa de muita criatividade para qualquer ramo de atividade. Agora, uma coisa é preciso, transpiração, não é? As coisas só acontecem com muito trabalho e com muita criatividade. E eu sempre nos períodos de crises, eu avanço muito, porque a maioria dos comerciantes, dos empresários, dos empreendedores, eles param e ficam discutindo as crises. E nos momentos em que a economia fica muito disputada, eu dou uma parada e repensar novos caminhos. Eu tenho dito, inclusive, que não vou mais falar nessa palavra, crise. Porque é uma coisa que fica no consciente das pessoas, né? Só ouve falar em crise, crise, crise. Vamos falar em perspectiva, né? Janaína. Falando em perspectiva, senhor Antônio, o senhor hoje tem o Boticário atuando no Nordeste, tem a Quem Disse Berenice e a Swarovski. Então, quantos empregos o senhor gera? A responsabilidade de chegar em casa, dormir e ter tantos funcionários, a economia tão instável do jeito que está. Como é que o senhor vê um pouco do cenário do Brasil e sua atuação no meio? Eu quero voltar só à palavra crise, porque na nossa empresa nós retiramos o S. Então fica CRI. Interessante. Não é? Retiramos o S, a palavra, e a gente fala em criatividade. Vamos tirar o S da crise. Vamos tirar o S da crise. Mas eu digo sempre, quem não sabe fazer para si, jamais saberá fazer para os outros. Então nós temos, na verdade, pessoas e colaboradores que pensam o nosso negócio conjuntamente. Então hoje são 500 funcionários diretos, e hoje nós temos 10 mil, criamos um sistema de vendas, pilotamos um sistema de venda muito voltado para as mulheres, para comprar perfumaria e cosmético e aumentar a sua renda. Estamos pilotando outro projeto para incorporar o que eles já compram para melhorar a renda familiar. Nós temos uma responsabilidade social muito grande em fazer com que as pessoas tenham uma renda e ocupação. As pessoas que são ocupadas e têm rendas, elas progridem muito mais. Antônio, alguns empresários aqui do estado reclamam que o Rio Grande do Norte não é um estado bom de se investir. Pelo que me parece, pelo que você tem dito, você não concorda com essa afirmação. Olha, se comenta muito que o Estado é muito hostil ao empresário, mas é uma questão de legislação nacional. O brasileiro normalmente cobra muito do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente da República, e esquece que todas as leis são feitas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal. Então, acho que nós, brasileiros, precisamos modificar esse foco, buscar onde se constrói as leis, não é? Que são os parlamentos, e dando condições aos executivos a ser mais rápidos nas decisões e na melhoria dos serviços para a população. O Estado, então, é um bom local para se investir, o Rio Grande do Norte. Não só o Rio Grande do Norte, mas o Brasil. O Brasil tem... Pelas potencialidades, inclusive, que tem o Estado, né, Antônio? É verdade. O Rio Grande do Norte é um Estado potencialmente rico, né, sobre riquezas naturais. Tem outros estados que não têm as riquezas naturais que o Rio Grande do Norte tem. Talvez até por isso, né, a sociedade potiguar se acomoda um pouco, exatamente por ter tanta oportunidade, diferentemente do estado do Piauí, do Ceará, que não tem essas riquezas naturais e vão buscar o máximo de facilitadores e trazer empresários de outros estados para melhorar a renda dos seus
conterrâneos. Naina. Seu Antônio, a economia, por mais que a gente não fale em crise, ela está numa transição. E a gente está vendo muitas lojas fechando, né? A gente passa aqui na Prudente, na Hermes, a pessoa fica até um pouco e fica feliz que também estão vindo grandes empresas. Para o empresário que está em casa, o senhor já teve a Bottom, que foi, Ave Maria, eu lembro, uma grife nacional. Lembro quando Paulo Zulu veio desfilar aqui, né? Hoje ele continua sendo um símbolo da moda. E o senhor teve 118 franquias. Qual é a hora, para quem está em casa, qual é a hora de começar, qual é a hora de parar, para vir para seguir com novos na empreiteira? Excelente sua pergunta. Eu digo sempre que é tão nobre abrir quanto fechar, não é? Você avalia o cenário. Mas fechar é doloroso, não? Não, nobre, mas é doloroso. Não, né? mas você transfere para outro segmento que não tem as dificuldades de outro, não é? Então, legislação trabalhista precisa avançar para dar mais mobilidade à economia. Esse é um fator importante, não é? Que são as casas legislativas que vão mudar esse cenário, não é o executivo, não é? Então, nós fechamos a Bottom, mas abrimos outras frentes, não é? Com resultado financeiro, com a apuração daquele movimento, você construiu novas oportunidades. Nós nunca diminuímos e nem somos e nunca demitimos funcionários. Nós fechamos lojas e aproveitando o quadro em outras atividades. Funções. Em outras funções também. Porque, exatamente, quem está nos assistindo agora, a gente fica pensando, nossa, um empresário tão bem sucedido, tão versátil, como é que ele consegue, né, ter aquele time, aquele pulo do gato, qual é a hora de entrar, qual é a hora de parar, qual é a hora de pensar. Então, a gente está vendo muitas empresas pedindo aí para fechar, todo mundo fica muito triste, mas o senhor sempre tem assim uma carta na manga e continua prosperando no trabalho que o senhor predispõe a fazer, no comércio, no varejo. Nós no Brasil tivemos um momento de decisões erradas de aplicação dos recursos para o mercado nacional. E isso gerou muitas perdas e portas fechadas, mas a economia brasileira também ela é muito forte. Nós temos uma economia, vivemos um país riquíssimo e vamos encontrar o nosso caminho dentro de breve. Já há sinais e esperanças de mudanças lentas e graduais daqui para frente. Como é cíclico, né? Ela vai chegando ao fim desse ciclo que não deu tão certo, mas vai entrar num ciclo mais virtuoso. O senhor já está sentindo melhora no Brasil? Já. A mudança é fundamental para as pessoas. As pessoas ficam ansiosas, não é? Para que mude, para que transforme, para que os investimentos retornem e já começa a retornar capitais externos para a nossa economia. E eu tenho a impressão que dentro de pouco tempo essas lojas que fecharam, elas vão reabrir também fazendo o que as pessoas querem e possam pagar. Muita gente abre uma loja com interesse pessoal. E será isso que o cliente quer? Ele não pesquisou antes. Será aquilo que as pessoas queriam? Será aquilo que as pessoas podiam pagar? Então pagam um preço por não ter atendido o mercado. Uma falta de planejamento, né? Foi falta de planejamento em muitos dos casos. Uma coisa que perturba muito a população atualmente é o problema da insegurança, não é isso? Eu queria saber de Antônio se isso está perturbando, de certa forma, também o empresariado aqui, os comerciantes. E sobre isso eu tenho, inclusive, uma colocação aqui de Jean, identificado como Jean. Ele diz o seguinte: a insegurança em Natal está assim porque o prefeito não investe na prevenção com a guarda municipal. Qual a sua posição com relação a isso? Você acha que realmente a insegurança
tá perturbando o empresariado, os comerciantes? Eu sou muito focado, Jean, no meu negócio. Eu acho que essa pergunta não é para mim. Essa pergunta é para as autoridades da área de segurança. O brasileiro tem mania de querer responder sobre tudo. Eu não sou conhecedor de segurança, não sou expert, apenas nós temos na nossa empresa um setor que cuida especificamente disso para diminuir os riscos. E dentro da nossa empresa, um painel que controla todo o visual das lojas, nós temos evitado muito. Agora, quanto à segurança nos bairros, na cidade, eu não sou expert e não posso opinar. Economicamente falando, senhor Antônio, a gente estava conversando lá fora e disse que tem 5.000 revendedoras mulheres, né? Esse empoderamento das mulheres, o que significa para a nossa economia? Eu vou usar nessa resposta. Eu tenho uma extraordinária admiração pelas mulheres. Que as mulheres conseguem fazer coisas que nós homens não fazemos simultaneamente. Então, nós pilotamos um projeto para o Nacional para melhorar a renda das pessoas. Não poderíamos abrir 500 lojas, abrimos 1.000 revendedoras externas e vem dando uma resposta muito positiva, e as mulheres estão tendo uma renda adicional para educar os seus filhos e para manter sua casa. As mulheres, tenho certeza, estão fazendo uma revolução no Brasil com a sua força de trabalho, com a sua criatividade. É exemplar. Antônio, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Você é torcedor, um grande torcedor e me parece conselheiro do ABC, não é isso? E eu sempre lhe vejo nas partidas, nos estádios, acompanhando o seu ABC, não é verdade? É verdade. Eu cheguei aqui em Natal, menino, e comecei a torcer pelo ABC Futebol Clube. Hoje é um torcedor aposentado, né? Porque eu já chego na arquibancada querendo chutar a cadeira da frente, então eu digo, agora eu vou dar um tempo, acompanhar pela mídia, pela televisão, pelos jornais, a notícia do ABC, mas o amor é muito grande pelo ABC. Eu também era assim, meio nervosinho nos estados, mas está sendo ao contrário de você, né? Eu estou melhorando, estou me policiando agora, não estou torcendo fanaticamente como torcia antes. Mas é sempre bom, né, a gente participar do futebol, que é uma coisa que está na alma do brasileiro. É verdade. E a seleção brasileira? O que você acha? Você devia fazer uma pergunta mais fácil. Não, olha, nisso aí, como gestão, como gestor, eu posso até dar uma pequena opinião no cenário nacional. A seleção brasileira vai melhorar quando melhorar a gestão da Confederação Brasileira de Futebol. Enquanto a Confederação Brasileira de Futebol não tiver uma gestão moderna, vai ser difícil arrumar o futebol brasileiro. Existem perspectivas assim a curto prazo com relação à nossa economia, Antônio? Existe, sim. Existe. O Brasil é um país que tem riquezas naturais, tem um povo empreendedor, não é? Ele consegue sobreviver criando, inventando, e a economia é muito forte, o país é muito grande, são 27 estados, uma população de 200 milhões de habitantes, temos 150 milhões de consumidores. Não tenha dúvida que nós vamos, a partir desse momento, onde a economia, a justiça e a política, eu digo sempre que o político faz o econômico não faz o político, e eu estou sentindo, o meu sentimento é que o político vai contribuir com a economia, dando exemplo, que é o que nós precisamos de lideranças, não é? Que lidere processos, que lidere mudanças, não é? Você gostou da equipe econômica que foi escolhida pelo presidente Michel Temer?
Ele já esteve no Brasil, já foi ministro no Brasil e fez um bom trabalho. E eu espero que o conhecimento dele, tanto nacional como internacional, seja importante para a economia do Brasil. Tá certo. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos fazer uma pausa e logo voltaremos com o segundo bloco do programa Pensando Bem. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista! Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura, esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite, com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Você fala. Eu vou só anunciar. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o empresário Antônio Gentil, com a participação da minha colega Janaína Amaral. Janaína. Senhor Antônio, como é investir em outras cidades? Sair do Rio Grande do Norte, ir para o Maranhão, ir para Pernambuco? Como é chegar, investir e conseguir ser um empresário de sucesso nessas outras cidades? Nós somos uma empresa familiar, não é? E hoje a família cresceu e você tem que buscar novos mercados e ter uma atuação maior, porque o negócio sugere que você não pode se limitar a um número de lojas, né? Hoje nós temos lojas no Maranhão, Svarovski, quem disse Berenice, tem um VD grande de vendas diretas, são 5 centrais de vendas, tem 25 lojas do Boticário, e Glênia foi destacada para gerenciar esse estado, né? Já Glícia no marketing cobre Pernambuco, o Ceará. Nós temos uma belíssima loja única na América Latina, da Svarovski, é um cubo de cristal, é uma referência dentro da empresa que tem 2.500 boutiques no mundo, e nós tivemos sim a oportunidade de testar o mercado do Ceará e ter todo o apoio para fazer a melhor loja da América Latina, que o cearense tem muito essa peculiaridade de querer sempre levar para o seu estado algo novo, diferente e bom. Muito receptivo ao capital, é o cearense. Pernambuco também temos uma boa atuação. Estamos fechando um contrato também com outra empresa multinacional no ramo de ótica. A Sunglass Hut é uma empresa italiana. E nós, hoje, com a Svarovski, estamos com uma parceria na Áustria, na Alemanha com a SAP, que é um sistema de gestão internacional, um dos melhores do mundo. A Price, a PwC, que é inglesa, também tem 120 anos, assessora muito a condição da família de gerenciar esses processos e de ampliação de negócio. Então, acho que nós estamos bem acompanhados.
Então a gente toda pode essa dizer que o segredo foi essa organização, essa preparando a sucessão, né? Os meninos foram crescendo, gostavam de trabalhar no ramo, mas o senhor não, vamos preparar para poder chegar em outra cidade, preparar também a sucessão e aí essa fórmula está dando certo. É interessante que esse processo em mim começou com a Ribeira, como exemplo da Ribeira. Eu vivi de calça curta na Ribeira, grandes empresas, West Telegraph, M. Martin, tantas empresas exportadoras. A Ribeira era 90% do PIB do Rio Grande do Norte. As linhas férreo, Machine Cotton, linhas correntes, Fazenda São Miguel do algodão fibra longa. Então a Ribeira vibrava com a economia, não é? E depois os pais não foram repassando a gestão para os filhos, não é? E nós tivemos a sorte de encontrar o SAP, o PwC e fazer sucessão na empresa, onde nós começamos em 1998. Vamos ter uma convenção agora em Atibaia, do Grupo Boticário, tem 3.800 lojas, e eu vou falar porque eu antecipei tão rapidamente o projeto de sucessão nas empresas. Dá poder, auxílios e salário. Antigamente os pais tinham filho, queriam que eles trabalhassem, mas também não queriam pagar, né? Então, acho que muita gente pensa assim hoje, pensa né? ainda muito, mas a gente tem que dar poder e gestão, porque não se faz nada sozinho, né? O sentido coletivo hoje da nossa empresa é muito forte. É muito interessante e merece aplausos e reconhecimento essa sua disposição de, na condição de empresário, onde geralmente se ouve falar eu não queria falar em crise, mas o jeito é uma palavra recorrente, falar em dificuldades e fechamento de empresas e demissão de funcionários, não é isso? E você está aí dando um exemplo de pujança dentro desse quadro de dificuldades. É investir sempre no negócio. O empresário hoje tem que ser um economista mesmo. Ele tem que economizar, investir e aumentar o capital do seu negócio. Agora mesmo nós já temos um pequeno teto em Lisboa, já abrimos a NE Gentil Portugal e agora precisamos, dentro de 2 anos, ter uma unidade de negócio lá. Por quê? Para que negócios que apareçam nos principais países da Europa, a gente também possa trazer para cá e não somente de São Paulo. Janaína, você perguntou sobre a fundação? Saindo de Lisboa, do Maranhão, de Pernambuco, do Ceará e voltando para o Rio Grande do Norte. O senhor nunca abandonou suas origens, né? Nasceu em Campo Grande e o filho retornou a casa. Como é esse trabalho social, esse legado que o senhor trabalha para ter esse capital social do Instituto Gentil? Essa é uma história que vem também de devoção a Santana, que é a nossa padroeira, como é dos caicoenses, como é de Currais Novos, Santana do Mato, Luiz Gomes. E todo ano o cidadão que nasce nessas cidades volta em julho para referenciar a sua padroeira. E numa dessas viagens, eu disse, por que não a gente trazer conhecimento que possa transformar esse pequeno município tão pobre? Para vocês terem uma ideia, em 1990, quando aportamos lá, eu tive acesso às informações do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós, em Campo Grande, era o 143º entre os 167 municípios. 10 anos depois, evidentemente que não foi somente ao espaço cultural que deu essa contribuição de chegar em 2000 na 96ª posição e em 2010 em 50ª
55ª posição. Foi uma evolução muito grande nesses 20 anos, mas também teve um prefeito que administrou bem os recursos da prefeitura, a Câmara Municipal, a Justiça. Hoje nós temos uma juíza lá extremamente trabalhadora, sensível às questões sociais, e a gente deve muito a ela. Então, a igreja, as igrejas, não é? Então, foi irradiando. Fizemos uma parceria muito interessante com a Junior Achievement, que é uma organização americana que ensina crianças economia pessoal. Crianças de Campo Grande, algumas tiveram acesso à economia pessoal, à sustentabilidade. Com a Universidade de Brasília, né, também. Meio ambiente, sustentabilidade e mini empresa. Eu tenho um sobrinho que é professor doutor da Universidade UNB de Brasília, que já esteve lá, também fez curso de empreendedorismo. Então essas ações vão melhorando os índices do município. Então faz 20 anos, começou com a banda de música. Para finalizar, quantos jovens são atendidos e esse capital social para a empresa e para a cidade, o que é que representa para o senhor? Olha, é uma satisfação muito grande você ter numa cidade do porte de Campo Grande, 10.000 habitantes no município, você ter biblioteca, pinacoteca, brinquedoteca, escola de informática, um relicário de Santana, uma sala com fotografia registrando as famílias da cidade. Você tem arte e artesanato, você tem auditório, você tem um pequeno museu e uma escola de música, uma escola de balé, que realmente vai melhorando a autoestima das crianças e dos jovens. Bom, estamos chegando ao final do programa Pensando Bem. Eu queria agradecer ao empresário Antônio Gentil pela sua presença aqui, né? Uma pessoa que eu estimo bastante, e a nossa jornalista Janaína Amaral. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.